Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje, o tema que eu quero falar com vocês nesta noite é muito propício para o dia de hoje, que é sobre a nova aliança. A nova aliança. Atos 10, 44 diz que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram a mensagem. E essa é a minha oração nessa noite. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, vai descer sobre este lugar de uma forma única e poderosa, que ao final desta reunião, nós seremos totalmente cheios pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Aleluia. Vai enchendo o teu coração de expectativa, querido. Então, o texto base é 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do verso 2 Coríntios 3, verso 6. Apenas o verso 6. E já vamos voltar nesse texto. Mantenha esse texto aberto o tempo todo, por favor. A gente vai ficar nele. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Quem gosta da Bíblia, gente? Não, quem ama a Bíblia? Tem que amar esse negócio, chamado Bíblia. Olha o que diz. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do, pois a letra mata, mas o Espírito. Olha para mim, por muito tempo a gente usou esse texto, totalmente fora de contexto, para dizer assim, não faça teologia, porque se você fizer teologia, a letra mata. Cuidado, você vai estudar demais, vai ficar inteligente demais, vai ficar muito carnal e você vai morrer. Quem já ouviu isso? Fala a verdade, levanta a mão. Você já ouviu isso aí, irmão? Você já ouviu? Eu já ouvi muito isso. E é totalmente fora de contexto, gente. Até porque Oséias 4:6 vai dizer para nós assim, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, sobre o que esse texto está falando? O que é isso? Letra mata, espírito da vida. Que nova aliança é essa que Deus quer que eu e você, não somente eu que estou numa plataforma, mas eu e você sejamos ministros de uma nova aliança? O Senhor quer te fazer um ministro, labareda de fogo de uma nova aliança. E é sobre o que é essa nova aliança eu quero falar com você nessa noite, gente. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, vamos voltar para o verso 1 agora, o mesmo texto, você vai começar a entender. Olha o que ele está dizendo, verso 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, e conhecida e lida por todos. Verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios, diga assim, não tem nada a ver com os meus méritos. Mas a nossa capacidade, fala assim, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É isso que Paulo está falando. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, e o Espírito vivifica ou traz vida, sabe? Aqui nós estabelecemos um pilar da nossa igreja, da Além do Véu, no que nós cremos. Nós cremos numa igreja equilibrada, diga equilibrada. Uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama estudar a palavra de Deus, que faz conforme a própria palavra diz, para nós examinarmos a Escritura. Examinar é muito mais do que estudar.
Examinar é muito mais do que ler. Examinar é se aprofundar, examinar é conhecer o original, examinar é comparar, examinar é ver diversas versões. Uma igreja que examina a palavra, mas não abandona o Espírito. Isso é uma igreja equilibrada, meu irmão. Que ela não abre mão dos princípios, da palavra, não abre mão dos fundamentos, mas também não abre mão das manifestações poderosas do Espírito Santo. É sobre esse texto que Paulo está dizendo. Não precisa abrir, mas projeta para mim em Gálatas 4:22. Anote esse texto, Gálatas 4:22. Do 22 ao 31, olha o que está dizendo. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? Um da escrava e o outro da... O filho da escrava nasceu de modo... Mas o filho da livre nasceu mediante... Então um filho nasceu de forma... Diga alto, um filho nasceu de forma... E o outro, diga, sobrenatural. Você vai entender. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Escute isso. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Essa é a primeira mulher, aquela que Abraão tomou sem a direção e sem o propósito de Deus. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Olha o 26. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, escuta isso, são filhos da promessa como Isaque. Deus está falando para mim e para você nessa noite que nós não somos obra do acaso, nós não somos filhos do pecado, mas nós somos filhos da promessa como Isaque. Em Abraão toda a sua geração foi bendita e nós somos herança dele. A Bíblia vai falar de porque por meio de um homem chamado Adão entrou o pecado no mundo e corrompeu a humanidade. Da mesma forma, por meio de um homem chamado Jesus Cristo, todo o pecado foi tirado da humanidade e foi colocado como filhos da promessa. Ah, você não entendeu, querido? Isso era motivo para você sair voando nesse lugar nessa noite. Você não é obra do pecado, você é obra do Espírito Santo. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, você é justificado pela palavra, você é filho da promessa. E quem é filho da promessa não caminha no natural, mas caminha debaixo do sobrenatural de Deus. Escuta isso, verso 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece até agora. Quem não entende as coisas do Espírito, persegue aqueles que são do Espírito. Está sendo perseguido em alguma coisa, meu irmão, na tua família, entre teus amigos? Fique tranquilo, é porque eles não discernem aquilo que é do Espírito. O natural não discerne o espiritual, diz a palavra de Deus. Verso 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como a filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da... Somos filhos da... Levanta sua mão se você crê nisso. Você não é filho de escravo. Ou seja, você não é filho da lei, você é filho da graça de Deus. Você não é filho da lei, você é filho de uma promessa. Querido, pastor, então você está dizendo que tudo que está na lei, todo o Antigo Testamento, ele não deve ser lido, ele não deve ser estudado, ele não deve ser compreendido? Muito pelo contrário. Quando você for estudar teologia com a gente, você vai estudar a Bíblia toda. Eu não estou dizendo para você descartar a lei, descartar o Antigo Testamento. O que eu estou dizendo para você é que a própria Bíblia vai dizer que Jesus estabeleceu um novo fundamento. Nós não descartamos a lei, não descartamos o Antigo Testamento, muito pelo contrário. O caráter de Deus está manifestado diversas vezes e de diversas formas no Antigo Testamento. Você consegue enxergar Deus em muitos lugares, em muitas manifestações, sim ou não? O problema é que eu não posso pegar isso e operar a minha vida hoje na graça em cima do antigo fundamento.
Senão você vai dizer assim, ó, agora eu sou filho de escravo. Se eu vivo na lei, eu sou filho de... Quem quer ser filho de escravo? Ninguém, né? E por que você continua agindo como escravo? Porque você continua achando que é pelo seu esforço que você vai conquistar o céu. Porque você fica achando que é pelo seu mérito que você vai ser mais abençoado ou menos abençoado. Isso é mentalidade de escravo. O escravo, ele trabalha somente pelo seu sustento. Esse é o primeiro nível de relacionamento. Pastor, tem problema isso? Não tem problema. Desde que você seja novo na fé. Desde que você chegou na igreja agora, não tem problema, porque você talvez chega na fé, você talvez se converte a Cristo, porque você está no primeiro nível, o nível da troca. O nível somente de você agir, adorar, por simplesmente ter uma necessidade. Tem problema? Não tem problema. A formiga é assim. Não sei se você sabe, mas a formiga, se você deixar um pote de açúcar aberto na sua casa, vai acontecer o quê? Um avivamento de formiga. É ou não é? Elas vão fazer um culto. As formigas vão juntar em volta do seu pote de açúcar, vão fazer um culto, um avivamento. É um ajuntamento de formigas. Então não significa porque hoje aqui tem um ajuntamento de pessoas que tem um culto genuíno. Se são pessoas simplesmente únicas querendo uma bênção, querendo orar por uma necessidade do dia a dia, você não passa de uma formiga no reino de Deus. E esse é o primeiro nível. Mas se você chegou agora, não tem problema. Porque esse é o primeiro nível, que você não pode é passar 5 anos, 6 anos, 10 anos na fé e você continua adorando a Deus pela sua necessidade. Ah, você não entendeu. Ou fingiu que não entendeu, vai. Esse é o problema da lei. Olha o que vai dizer, que a lei foi escrita de forma exterior. Ela foi escrita na pedra, algo duro, algo que não se movimenta, algo rígido, algo inflexível, em tábuas de pedra. O problema não está no conteúdo da lei, porque até hoje, não matarás. É certo matar, gente? Sim ou não? Não. Continua sendo, sim ou não? Continua sendo errado. Então, mudou o conteúdo, pastor? Não mudou. Mudou que Jesus, ele vai ratificar a lei em 2 preceitos. Quais são? Um novo mandamento vos dou. Amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma. E segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus vem, ele fala, se você cumprir esses 2, você vai cumprir todos os outros mandamentos. Só que agora não mais por uma imposição, mas agora é uma lei que nasce de dentro para fora. É uma lei que nasce no nosso coração. É uma lei que nasce no nosso intelecto. É uma lei que nasce nos nossos pensamentos. Não mais uma imposição humana. Você tem que fazer isso, senão vai acontecer essa desgraça na sua vida, meu irmão. Isso é lei. A graça vem dizer assim, ó, ame. 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 Simplesmente seja amado. Se permita ser amado por esse Deus que é amor, esse Deus que não tem amor, mas esse Deus que é amor em essência, Ele quer derramar isso sobre a tua vida. Então, se Ele derramou um dia, você agora ama, você ama, e quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não olha para a mulher do irmão, quem ama não faz nada dessas coisas, irmão. É muito mais simples, porém, exige mudança. Mudança de verdade. Deus não quer cachorros adestrados. E esse é o segundo nível de relacionamento do crente. Depois que você passa do nível da formiga, do avivamento também, aí você vai para o segundo nível, que é o nível do cachorro. O cachorro é assim, você faz uma coisa, você não quer que ele faça xixi num lugar, você pega um jornal e bate nele. Aí ele vai lá e faz de novo, você bate nele de novo. Quem teve cachorro já fez isso? Aí você bate nele de novo no jornal. Aí, chega uma hora que ele faz xixi no lugar errado? Sim ou não? Não. Mas ele está com vontade de fazer ou não? Ele não faz porque a hora que ele vai fazer, fala, rapaz, vou tomar uma paulada na cabeça. Aí ele volta e não faz. Ou então, quando você quer adestrar ele para sentar, se ele senta, você dá um biscoito, aí ele senta.
Aí você quer fazer ele não latir, aí você tem adestradores que fazem cachorro não latir, já viu isso não? Encantadores de cães, uau! Ele vai lá, simplesmente é isso. Toda vez que ele faz certo, ele dá um biscoito para o cachorro. O cachorro come e não late. Chega uma hora que ele para de latir. Mas ele deixou de ser cachorro? Então a natureza dele não foi mudada. Simplesmente uma lei exterior foi mais forte na vida dele. Deus quer te levar para um outro nível de relacionamento. Deus nos quer levar neste ano, se você quer viver o ano do sobrenatural, a um novo nível. Você não deve ser uma formiga que vive por necessidade, você não deve ser um cachorro que vive por instinto. Esses dias apareceu um vídeo na internet de um cachorro orando, você viu não? Vocês não viram? O dono coloca acho que 3 cachorros assim, os cachorros fazem assim, ó. E o cara faz oração, agradece o alimento, ele fala amém, os cachorros atacam, irmão. Você não viu esse vídeo? Porque aquilo é um instinto de sobrevivência. Ele fala, se eu esperar bonitinho, na hora que falar um amém, eu posso comer. Tem muita gente agindo assim, agindo por instinto, agindo por uma troca. Sabe, evangelho não é barganha, evangelho não é troca, evangelho não é toma lá da cá, evangelho tem que ser transformação de vida, de verdade. Você tem que não pecar, não porque se você pecar você vai para o inferno, você tem que não pecar porque a tua natureza não é mais essa pecaminosa. Você consegue entender isso? Sabe, a lei é de fora para dentro, mas a graça é de dentro para fora, ela é fruto de uma regeneração. Por que Paulo vai chamar de ministério da morte? Sabe de onde ele tira esse conceito? Está lá em Êxodo 32, não precisa abrir não. Deixa eu dizer para você, vai dizer que 50 dias depois da Páscoa, lá no Monte Sinai, quando Moisés, ele sobe ao Monte Sinai e ele recebe as tábuas da lei, lembra desse texto? Lembra ou não lembra? Quando acontece esse episódio, quando ele desce desse momento histórico para a humanidade, o que o povo estava fazendo lá embaixo, gente? O que ele estava fazendo? Eles pegam todo o ouro, tudo que eles tinham de ouro, eles constroem um bezerro de ouro. E sabe o que eles estão fazendo com o bezerro de ouro? Eles estão adorando o bezerro de ouro. Foi Moisés ficar um pouquinho afastado, foi o líder afastar um pouquinho, e eles estão adorando outros deuses. E eles quebram um mandamento, qual que era? Não fará para ti outros deuses. Moisés fica irado, o que ele faz, gente? Ele quebra as tábuas, ele ordena uma purificação, e a Bíblia vai dizer que nesse dia, 3.000 homens morreram. 3.000 homens morreram. Escuta isso, a lei não pode livrar o homem da morte. A lei é como um espelho. Diga assim, a lei é como um espelho. O que o espelho, ele não pode tirar a espinha do seu rosto? Quando você está com uma espinha e você vai olhar no espelho, para que serve o espelho? Para que serve? Simplesmente para você enxergar a espinha. A lei, ela serve justamente para isso, para você enxergar o teu pecado. Ela mostra o pecado, pastor? Claro que ela mostra. Ela mostra exatamente o que está acontecendo. Só que assim como o espelho, a lei não tem o poder de mudar ou tirar a espinha do seu rosto. Ela só revela. Ela só tem o poder de manifestar. É por isso, gente, que Jesus vem e estabelece uma nova aliança. Diga, uma nova aliança. Eu não sei se você sabe, mas isso que a gente vai fazer daqui a pouco, a ceia do Senhor, este símbolo, é justamente o apontamento de Cristo para esta nova aliança. É para isso que se cumpriu que Jesus morreu na cruz. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus morreu na cruz num outro monte. Um monte chamado Caveira, o tal do Gólgota. O cenário, de novo, é um monte. Lá atrás, Moisés sobe no monte. Agora, Cristo, ele sobe no monte. O que ele vai fazer naquele monte, gente? Morrer. Diga, morrer. Por mim e por você. Olha para o seu irmão assim, ó, Jesus morreu por você. Dá essa notícia para ele, se ele não sabia ainda. Incrível que de novo é um palco. Só que quando ele morre, ele dá uma notícia para os seus discípulos, ó, importa que eu vá. Importa que eu vá. E o texto vai dizer
que após 50 dias, quantos dias? Após 50 dias da cruz, esta nova aliança, não mais de pedra, mas de coração de carne, ela é selada. Onde está isso? Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos capítulo 2. Você vai entender de uma vez por todas o que é Atos 2. Atos 2, de 2 a 18. Nós usamos esse texto para um monte de coisa, mas a gente não entende, às vezes, o que Deus está falando para a gente nesse texto aqui. Quero que você permita o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Eu sei que muita coisa talvez pode ir contra aquilo que você aprendeu um dia, que você foi ensinado um dia, mas o Senhor quer te ensinar, amém? Quem está comigo, diz amém. Olha o que diz Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento muito, e encheu toda a casa na qual estavam, e viram o que parecia como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um as ouvia falar em sua própria língua. Está isso lá? Em sua? Gente, aqui foi, a gente acha que aqui foi essas línguas dos anjos que nós falamos hoje e cremos. Não foi. Aqui é o seguinte, existia um povo reunido de todo lugar da terra. Esse é o dia de Atos 2, que foram para a festa de Pentecostes. Toda essa galera foi para lá. E de repente Deus faz o quê? Deus derrama o Espírito Santo dele. E quando ele derrama, ele dá para cada um que estava aguardando a promessa uma língua diferente. Não uma língua espiritual, mas uma língua, um dialeto, de acordo com aqueles povos que estavam visitando aquela cidade. Foi mais louco esse negócio do que você imagina. Por isso que Deus diz que cada um começou a ouvir falar a sua própria. Se tinha um americano lá, começou a ouvir inglês. Falou, cara... Se tinha um italiano, começou a ouvir italiano. Se tinha um africano, começou a ouvir no seu dialeto. Se tinha um japonês, começou a ouvir em japonês. É sobre isso que o texto está falando. Foi uma manifestação de dispersão de línguas naturais na terra, para cada um ouvir falar daquilo que Cristo havia feito na sua própria língua. Está escrito, irmão. Talvez você nunca leu, mas está escrito. Olha o que diz. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus? Todos esses homens que estão falando, sabe o que eles estão dizendo? Por acaso esses caras não são pescadores, que não têm nenhuma cultura, como que eles sabem a minha língua? Aonde que ele aprendeu a minha língua? Escuta isso, querido, o Senhor quer te capacitar para que você fale na língua das pessoas que estão à sua volta. Ele vai te usar, talvez, se o meio academia que você está, ele vai usar a língua lá na academia para poder falar do amor de Deus e manifestar Cristo nas pessoas. Talvez é na tua família, e tua família está inundada em outras culturas, afros, o Senhor vai te usar no meio deles para poder espalhar o Evangelho. Eu não sei, talvez você está no trabalho, você lida com americanos, Deus vai te dar capacitação para você falar a língua deles. Escute isso, o que Deus quer fazer é cumprir o seu propósito na terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, este é o nosso propósito na terra. E aqui nós chegamos no último nível de crente, aqueles que não vivem por proposta, aqueles que não vivem por necessidade, aqueles que não vivem por instinto, mas são aqueles que vivem por um propósito. Você vive por propósito, irmão, ou você vive por proposta? Deus tinha um propósito para esses homens, escuta isso. Verso 8, então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O texto está dizendo, sou eu, está escrito. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia. Olha tanto de dialeto, gente, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Isso é poderoso. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. E alguns, todavia, zombaram deles, dizendo, eles beberam vinhos demais.
estão tudo chapado. E o verso 14 vai dizer muita coisa para a gente. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão e começou a pregar. Primeira mensagem de Pedro, irmão. Escuta isso. Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, e isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele abre a escritura e começa a dizer: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Essa foi a mensagem de Pedro e essa é a mensagem para mim e para você em 2020, janeiro, aqui na Além do Véu. Escute isso: seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, queridos. O mesmo Espírito está sendo derramado sobre toda a carne ainda hoje, 2000 anos depois. Se é que você entende isso, levante as suas mãos, diga: Senhor, eu preciso ser cheio da tua presença, ser cheio do teu Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito nesta noite. Comece a clamar Ele. Vamos lá, abra a tua boca, querido, com as tuas próprias palavras. Ele não deu o seu Espírito por medida, mas Ele derramou sobre toda a carne. Senhor, essa é a nossa oração nesta noite. Aleluia. Nos dá do teu Espírito. Verso 41, e é onde eu queria chegar, de Atos 2, 41. Está com a Bíblia aberta aí? Está aí na tela? Coloca o 41 para mim. Eu preciso ler junto com você isso aqui. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, lê comigo, querido, vamos ler isso juntos. Naquele dia, no 3. 1, 2, 3. Naquele dia... Quando a lei foi dada a Moisés, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, entenda isso. Mas quando o Espírito foi derramado, 3.000 pessoas nasceram de novo. É sobre isso que é esse texto, querido. Sabe, Deus quer surpreender você nesse ano. Deus quer te levar a um outro nível. Talvez você chegou aqui pela necessidade. Pastor, meu casamento estava arrebentado. Essa era a minha necessidade. Foi isso que me trouxe aos pés da cruz. Não tem problema, querido, porque o Senhor vai restaurar o teu casamento. O Senhor vai agir na tua vida. E Ele é Deus poderoso para fazer qualquer coisa. A Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais. Não é para você ficar com vergonha não. Você chegou agora, pastor, meu filho está nas drogas, foi por isso que eu me cheguei a Jesus. Não tem problema não. Ele quer trazer o seu filho lá das drogas para este lugar. Pastor, eu cheguei aqui com muitas dívidas, eu estou passando a pior crise da minha vida financeira. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas, sabe? Dele é o ouro, dele é a prata, dele pertence tudo, meu irmão. E Ele é poderoso para te prosperar. Ele é poderoso para te abençoar, não tem problema. Mas o que eu quero dizer para você é: não se limite nesse nível. Deus está te chamando em 2020 para sair do nível das necessidades. Você não deve se movimentar mais por necessidade. Você não deve se movimentar mais, talvez, por instinto. Todo mundo levanta a mão, eu levanto a mão. Agora todo mundo bate palma, eu também bato palma. Não, agora todo mundo canta mais forte, agora eu canto mais forte. Não, porque meu irmão aqui do lado, ele está dando oferta, então acho que eu tenho que dar também. Isso é instinto. Isso é instinto. Isso até os animais fazem.
Até os pássaros voam em bando. Até os pássaros percebem quando está chegando o tempo da geada e do frio, eles migram para outro lugar e migram em bando. Um vê o outro fazendo e por instinto eles... Só que eu e você valemos mais do que os pássaros. O Senhor quer nos levar este ano a um nível sobrenatural, onde você não vai mais se movimentar por instinto, onde você não vai mais se movimentar por sobrevivência, você vai começar a se movimentar por propósito. É isso que a nova aliança traz para nós, é Jesus ressignificando toda a palavra de Deus. Ele traz um novo significado. Volte para o texto base, 2 Coríntios 3, capítulo 7. 2 Coríntios 3, nós começamos lendo, agora vamos continuar. Paramos no 6? Verso de número 7. Se o Ivan, acho que é o Ivan que está aí hoje, né? Se quiser subir, pode subir, me ajuda. Olha o que diz o verso 7, está lá já? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais? Se era glorioso o ministério que nos trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação à glória insuperável. Deus tem uma glória, um nível insuperável. Não mais no ministério de condenação, mas de justificação. Verso 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior ainda será o que permanece. Talvez você viveu até hoje um Deus passageiro, um Deus que você podia contar a Ele em certos momentos. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é aquele que permanece para todos sempre, meu irmão. Aquilo que o Senhor faz permanece. A bênção do Senhor, ela enriquece, não traz dores. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia, ou seja, que ia embora. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, quando ele desce lá do monte, sabe o que ele faz? Ele coloca um véu no rosto. Sabia disso? Ele coloca um véu. Por quê? Ele teve um contato direto com a glória de Deus. É por isso que nós cantamos na música: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés. Lembra? O povo fica com medo porque o monte pega fogo, e é relâmpago, eita, é trovejada. E Moisés desce lá cheio da glória de uma forma que o rosto dele brilhava, irmão. Ele coloca um véu, sabe para quê? Para o povo não se assustar com o brilho no rosto dele. No começo. No começo ele coloca o véu para dizer assim, ó, cuidado, a glória de Deus está na minha vida, irmão, aleluia, terra, manto, fogo, água, capitão, planeta. Só que o que acontece, o texto está dizendo que aquela glória foi se apagando. O rosto ele foi parando de brilhar. O brilho da glória de Deus foi indo embora. E aí Moisés, sabe o que ele faz com o véu? Ele permanece com o véu. Aí já não é mais para as pessoas não se assustarem com a glória. Agora é para as pessoas não verem que a glória foi embora. Cara, isso fala para mim e para você de uma falsa espiritualidade. A gente mantém uma postura de crente, mesmo quando a glória já foi embora da nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: escute, hoje é noite de arrancar todo o véu. Você quer que eu melhoro isso? Hoje é noite de ser arrancada toda a máscara de crente, todo dialeto de crente, sabe? Toda a capa de crente. Você ficar nu perante o Senhor e falar: Deus, eu preciso da tua glória.
Eu preciso que o teu Espírito desça sobre a minha vida mais uma vez. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Eu preciso te sentir mais uma vez. Eu preciso derramar da tua glória mais uma vez. Olha o que diz o verso 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os nossos corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Deus tem para derramar na tua vida neste lugar, meu irmão, não vai passar, não vai acabar, não vai apagar, vai permanecer para todo sempre. Uma glória eterna, um brilho eterno, não vai ser passageiro, mas vai ser eterno na tua vida. Você não vai mais precisar vestir uma máscara de falar eu sou crente e a tua vida está toda acabada. Não, você vai dizer assim, ó, vem em mim porque a glória do Senhor está sobre a minha vida, querido. Chega de uma igreja que usa máscaras, chega de uma igreja que usa uma falsa religiosidade, que usa uma forma de falar para poder dizer que é crente. Você vai dizer que é crente com a sua atitude, com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que você está vivendo. Ah, querido, eu creio nisso. Transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória. Ah, talvez você fale, pastor, eu tenho vivido meus melhores dias nesse lugar. Eu creio, mas eu creio que o Senhor tem glória muito maior para derramar sobre nós neste lugar. Eu tenho dito a isto aos discípulos, aos líderes mais próximos e falado, não vamos permitir se acostumar com aquilo que Deus tem feito neste lugar. Eu acho incrível ver essa igreja cheia, de verdade. Mas no meu coração eu falo, Deus, não me deixe acostumar com isso, eu quero mais. Ah, eu quero abrir o terceiro culto esse ano. Estão falando, você é louco, não, vamos abrir o terceiro culto esse ano, irmão. Ah, e se encher também, a gente abre o quarto. Como é que você vai fazer, pastor, pregar nos quadros? Não sei, a gente vai dar um jeito, nem que for no soro, assim na cadeira, eu vou pregar. Não permita se acostumar com aquilo que você está fazendo na sua vida. Deus tem uma glória muito maior para derramar na tua vida. Não se acostume com os testemunhos que você está vivendo, porque Deus vai te levar de glória em glória, de vitória em vitória, de testemunho em testemunho. Ah, querido, você está entendendo isso aí? Se coloque de pé, levante as suas mãos no seu lugar e comece a dizer, Deus, não me permita ser como Moisés, não, que eu não coloque o véu quando a glória se acabar, mas quando eu perceber que estou perdendo o brilho, eu quero voltar para a tua presença, voltar para o Monte Santo do Senhor, voltar para o lugar da tua habitação, voltar para o lugar da intimidade. Ah, Senhor, nos leva de volta a este lugar onde a tua presença nos transforma, nos leva de volta todos os dias para este lugar onde a tua presença nos levanta e nos faz fortes. Ó Pai, nos leva todos os dias de volta para esse lugar. Não nos permita acostumar com nada disso. Essa é a nossa oração, Senhor.